E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Pois é, estamos chegando no nosso canal, né, para mais uma mensagem, mais uma palavra de fé ao seu coração. Eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, nos ajudando a divulgar esse canal. Nosso objetivo é que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas possível. Que você possa então se inscrever no nosso canal, clicando aí João Carlos Santos. João Carlos Santos, você vai já encontrar alguma mensagem lá no nosso canal, tá bom? E daí você se inscreva. Sempre vai estar recebendo as nossas mensagens de edificação, uma palavra de fé. Hoje eu quero meditar aqui no livro do profeta Neemias, no capítulo de número 2, no versículo 6, que diz assim: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Que coisa linda esse texto aqui. Irmãos, o contexto aqui é Neemias, quando recebe a notícia de que os seus irmãos lá em Jerusalém estavam sofrendo, estavam cada dia indo de mal a pior, numa pobreza tremenda, numa miséria. E os muros da cidade derrubados, a cidade estava em ruínas. E Neemias, ao receber essa notícia, diz que um tempo ele chorou, um tempo ele jejuou, ele orou, ele clamou. E quando ele foi se apresentar diante do rei, porque Neemias era copeiro do rei, o rei percebeu pela primeira vez durante todos os anos em que Neemias o servia, que o semblante de Neemias estava triste. O rei o questionou e ele disse: como não estaria triste se lá em Jerusalém eu recebo a notícia de que o meu povo, os meus irmãos estão vivendo uma tremenda miséria, a cidade está em ruínas. E o rei então perguntou a Neemias o que ele poderia fazer por Neemias. E Neemias orou a Deus e, com muito temor, disse ao rei que ele precisava de cartas de liberação do rei para ele passar por várias outras províncias e ir até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. E ele pediu ainda madeira ao rei, para que ele pudesse ter ali algum material para começar a obra de reconstrução dos muros em Jerusalém, o que prontamente também o rei cedeu. Só que o rei, ele fez uma pergunta a Neemias, e a pergunta é exatamente a que nós lemos aqui no versículo de número 6, na palavra de Deus. E quando voltarás? O rei perguntou: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Eu quero chamar a sua atenção para essas duas palavras aqui, neste versículo. Sabe, Neemias, ele era copeiro. O copeiro era aquele que experimentava a bebida, a comida do rei antes de servir ao rei. Neemias experimentava para ver se a comida estava boa, se não estava envenenada. Então ele cuidava dessa parte do palácio. E Neemias era tão querido pelo rei, ele era tão amado pelo rei, ele era tão importante, embora a função dele às vezes a gente olhe e pareça ser tão insignificante, mas para o rei Neemias tinha um grande valor. Tanto que o rei não está se importando em liberá-lo para ir até a cidade dele. O rei quer alegrar o coração de Neemias, o rei quer satisfazer o desejo do coração de Neemias. Mas o rei pergunta: quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Significa, meus amados irmãos, que o rei tinha um carinho todo especial por Neemias, e Neemias era essencial, era fundamental na sua função. O rei se alegrava com a presença de Neemias e o rei se importava com ele, porque o rei poderia dizer assim: pode ir, fica por lá, eu vou levantar aqui um outro copeiro, você pode continuar morando com o seu povo lá. Não, mas o rei fazia questão, e o rei quer saber quando ele vai voltar. Significa que não era somente um relacionamento de copeiro, servo e senhor. Havia uma amizade, havia algo mais forte ali. E o rei se identificava com Neemias, e o rei se agradava com a presença de Neemias e com o serviço de Neemias. Ah, meus amados irmãos, muitas pessoas reclamam às vezes porque acham que o seu ministério de servir ao Senhor
é inferior ao do outro. Eu queria era pregar, eu queria era estar no louvor, eu queria era fazer, ser um professor de escola bíblica dominical, eu queria isso, aquilo, sabe? E às vezes tem um chamado tão bonito, né? Aquilo que Deus te confiou, e Deus se agrada tanto, que se você parar, Deus vai sentir falta. E nos dias de hoje, quantas pessoas estão parando? Porque se acham insignificantes, porque acham que aquilo que estão fazendo não tem valor. Mas o rei se importa, o rei conhece você, o rei quer ver você alegre, o rei quer você servindo com alegria, porque o dia que Neemias ficou triste, o rei percebeu, o rei sentiu, e o rei logo disse para ele: o seu semblante está caído, você está triste, alguma coisa está acontecendo. Sabe, como é bom a gente ter pessoas que se importam conosco. Eu acredito que o relacionamento do rei com Neemias era um relacionamento de profunda intimidade, apesar de ele ser um simples copeiro do rei. Sabe, irmãos, isso aqui me faz lembrar e trazer à nossa memória, e eu fazer uma pergunta para mim e para você nessa manhã, nesse dia. Como está o nosso relacionamento com o rei? Com o rei Jesus? Tem sido um relacionamento de intimidade? Será que o rei não está sentindo falta de você? Porque quem sabe há quanto tempo você já saiu da presença do rei para resolver problemas, para resolver os seus negócios, quem sabe para comprar terras, comprar propriedades, fazer negócios, e você se afastou da presença do rei. Sabia que um rei terreno sentiu falta de um servo bom e fiel? Deus também sente falta de você. O Senhor Jesus sente falta do seu momento de intimidade com Ele, no seu quarto secreto, momento de oração, no momento onde você buscava Ele através da palavra, aquele momento de profunda comunhão com Ele. Quem sabe o Senhor está esperando você voltar. O rei queria saber quando você vai voltar. Ou seja, você me faz falta, você faz falta para a obra de Deus, você faz falta para Deus. Deus gosta de se relacionar conosco. Volte para o Senhor, volte rapidinho para o Senhor, volte a servir com alegria, porque Deus conhece seu coração, Ele sabe como você serve a Ele. O rei sabia sempre a motivação do coração de Neemias ao servi-lo. Não era simplesmente entregar um copo com suco, com bebida, ou seja lá o que for, um prato com a comida. Era o contexto geral, era como Neemias se apresentava diante dele. Como você tem se apresentado diante do Senhor? Como você tem servido ao Senhor? Com alegria ou com tristeza? Se você está vivendo um momento triste, um momento de angústia na sua vida, converse com o rei. O rei vai te ajudar. Aqui o rei liberou cartas, o rei liberou madeira, e o rei determinou um tempo para ele. Pode ir, você quem decide quanto tempo você precisa. E Neemias certamente voltou no tempo certo. E um pouco mais à frente, depois que Neemias voltou, aconteceram alguns problemas. Depois que ele edificou o muro e voltou a servir o rei, ele precisou novamente voltar a Jerusalém. Ele mais uma vez pediu permissão ao rei, e o rei lhe concedeu. Ei, Jesus não quer que você viva uma vida de servidão como um escravo, não. Sabe, o rei, ele te dá liberdade para você conversar com ele. Quem sabe você não tem buscado o rei Jesus na intimidade, você não tem procurado, esse Jesus que é tão maravilhoso, que quer te dar atenção, porque você simplesmente tem medo, ou você acha que não é digno. Poxa, você é tão importante para o rei. Busque servir ao rei com alegria, busque servir ao rei com toda a inteireza do teu coração. E se porventura em algum momento você passar por uma situação difícil, pode ter certeza, é só clamar, é só pedir, que o rei vai te ajudar. Grande abraço, fique com essa palavra neste dia, é a palavra de fé, e continue compartilhando às pessoas as mensagens que você ouve aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima.